Seja muito bem-vindo à revista ACP. O mau tempo dos últimos dias deixou um rastro de destruição e cheias em várias zonas do país. Como minimizar as consequências e o que fazer se tiver de conduzir são alguns temas que abordamos nesta revista ACP. Milhares de automobilistas têm sofrido para chegar ao destino. Inundações e fortes rajadas de vento exigem segurança ao volante. Saiba o que fazer para não perder o controlo da viatura. Nos últimos dias, os desafios à condução têm sido enormes para milhares de automobilistas apanhados a circular sob chuva intensa. Se este foi o seu caso, saiba o que deve fazer quando tem de enfrentar o mau tempo na estrada, a começar pelo automóvel. Vamos iniciar uma viagem, vamos ter atenção, dia de outono, chuva, pneumáticos. Os pneumáticos que têm que estar em condições no que diz respeito, porque é fundamental para nós termos uma boa aderência em estrada, que é aquilo das coisas que nós vamos mais precisar hoje. Terem atenção ao estado dos pneus, a forma como eles estão e à pressão. Visibilidade, outro aspecto fundamental, escovas. Elas devem ser trocadas todos os anos na altura do outono para conseguirem escoar toda a água que caia no para-brisas. Luzes do veículo. Não se esqueçam, é sempre fundamental termos as luzes em boas condições, a óptica completamente limpa e fundamental para uma boa viagem e para boa visibilidade. Se a chuva nos apanha na estrada, a adoção de uma condução defensiva deve ser imediata, sobretudo quando nos deparamos com certas situações. Velocidade adequada às condições, a visibilidade não é boa, inclusivamente a limpeza do vidro não consigo escoar assim tanta água quanto isso. Manter sempre uma distância de segurança, situações imprevistas, carros que param, começam a fazer marcha atrás. Passadeiras, aproximar-me com cuidado. Tendência dos espiões com este tempo, como toda a gente, correr. Antes de entrarem em qualquer túnel, observem sempre as condições. Tínhamos ali um carro da polícia, deve estar a aguardar para ver se as condições pioram ou não. Olhem à distância, verifiquem sempre se o túnel está desimpedido. E quando eu digo desimpedido, não é só em relação a veículos. Em relação essencialmente a lençóis de água. Muitas vezes eles encontram-se acumulados sobre o lado direito. O que é que se faz? Mudem de fila sempre que puderem, mantenham-se o mais ao meio da estrada para tentar evitar a acumulação das águas que habitualmente acontecem sempre nas extremidades, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Vamos olhar para o chão, o reflexo é fundamental para perceber se temos muita água acumulada ou não. Habitualmente na saída dos túneis, principalmente em elevações, acontece sistematicamente isto que se pode ver aqui, a acumulação da água no pavimento. Reduzir a velocidade, lençóis de água. Aumentando a velocidade, o que vai acontecer é que vamos perder completamente a aderência. Regra importante, se entrarem em hidroplanagem porque não conseguiram evitar e reduzir a velocidade na abordagem de um lençol de água, não travem. Ao travar, vão bloquear as rodas, ao bloquear as rodas, vão prolongar o efeito da hidroplanagem. A única coisa que se faz, carros de condução, transmissão manual, embreagem a fundo. Nada mais, manter a direção focada e virada para o local para onde pretendemos sair e aguardar que o carro readquire outra vez a aderência. Carros de transmissão automática, muito simples, não travam, não aceleram, não fazem absolutamente nada. Outra preocupação a ter, circuitos urbanos, folhas no chão, principalmente em zonas arborizadas, elas vão reduzir consideravelmente o atrito. Uma folha no chão é tal e qual como se fosse um pouquinho também de óleo, este tipo de folhagens que até são muitas vezes resinosas. Ajustem a climatização do carro, muitas vezes não é necessário estar o carro excessivamente quente, o que é importante é ter uma boa circulação de ar e secar o vidro da frente para impedir ou evitar a acumulação de umidade, ou seja, o embaciamento do vidro. A climatização é importante, nunca deve ultrapassar os 22 graus, muitas vezes as pessoas no inverno carregam em demasia na temperatura interior do carro. Caso seja possível, o melhor é mesmo não conduzir nestas condições, estar atento às previsões meteorológicas e seguir as recomendações das autoridades e da Proteção Civil. Podem ajudar a evitar momentos de susto e aflição.
Todos os automóveis postos à intempérie podem sofrer danos graves, seja qual for o seu tipo de mecânica. Elétricos, híbridos, gasolina ou gasóleo, nenhum escapa à mãe natureza. Uma das imagens mais vistas nos últimos dias foi a de dezenas de viaturas submersas, que não voltam a circular, pois os componentes mecânicos e eletrónicos não foram pensados para funcionar nessas condições. No caso dos elétricos, há ainda uma agravante. Se entrar água dentro do habitáculo, os danos são igualmente dispendiosos num carro elétrico. Porque também, apesar de o motor elétrico ser menos complexo do motor a combustão, mas tem a mesma tecnologia. Tem airbags, tem ABS, tem sensores nas portas, tem sensores nos elevadores de vidros, nos bancos. Tudo isso fica submerso, inundado e pode causar curtos-circuitos e danificar irremediavelmente também esses componentes. Há uma particularidade dos carros elétricos, por questões de segurança, se tentam água nas portas, por questões de segurança, se o carro estiver submerso, abre as janelas, então facilita a entrada da água. Um sistema que foi desenhado para salvar os passageiros no caso de a viatura cair à água, mas que funciona também no caso de inundações. Mesmo que o automóvel não pareça ter ficado danificado, não o deve ligar, já que pode provocar danos irreversíveis e pôr em causa a segurança do condutor. Deve-se chamar a assistência. Não se deve de todo tentar ligar o carro. O que acontece é o carro por fora está todo inteiro, não é? E parece que não tem nada, foi só umas chuvinhas e as alcatifas estão molhadas. A questão é que toda a eletrónica, óleos da caixa que estão contaminados com água, óleos do motor que estão contaminados com água que entrou no sítio onde não devia ter entrado, tudo isto tem que ser feita uma avaliação ou uma peritagem para perceber efetivamente a real extensão dos danos. Porque se o carro ficou completamente submerso, depois de tirar a água, aparentemente parece que o carro está bom, mas possivelmente estamos a falar de uma perca total. Em caso de avaria causada pela água, chama a assistência em viagem para levar o automóvel até uma oficina especializada, onde seja feita uma avaliação da condição do veículo. Nem todos os seguros cobrem os danos provocados pelo mau tempo. Mostramos-lhe o que deve ter na sua apólice para não ser apanhado desprevenido. Depois da tempestade, nem sempre chega a bonança. O rastro de destruição é grande e os automóveis são dos mais afetados. Há dezenas de automobilistas com seguros de danos próprios que estão a recorrer às seguradoras, numa altura em que se deitam contas à vida. Na contratação de um seguro de danos próprios, mais vulgarmente conhecido como contra todos os riscos, temos de ter em atenção a cobertura de choque, a cobertura de incêndio, de furto ou roubo, os atos de vandalismo e os fenómenos da natureza. Esta última cobertura que referi, fenómenos da natureza, é de facto aquela que nos últimos dias tem sido muito acionada junto das seguradoras. É importante porque é aquela que nos vai garantir os danos em caso de inundações, como foi o caso, a queda de muros, queda de árvores, que também foi frequente, e portanto temos que ter atenção se os fenómenos da natureza fazem parte da apólice, porque só nesse caso é que a seguradora nos vai indemnizar para os danos sofridos em consequência das intempéries. Mas nem sempre o resultado é aquele que se espera. De forma a baixar os preços, há seguradoras que propõem apólices que, por exemplo, não cobrem precisamente os danos provocados por fenómenos da natureza. Temos-nos deparado com situações em que, de forma a apresentar preços mais competitivos, algumas seguradoras optam por retirar a cobertura de danos próprios e dados de vandalismo. Apresentam prémios mais baixos, mais reduzidos, mas depois, em caso de sinistro, temos uma desagradável surpresa. O melhor é estar muito atento às condições dos seguros, devendo recorrer aos especialistas, tendo em atenção que muitas vezes o barato sai caro. Seco, mas com um fundo plano, pronto para navegar em caso de cheias. Está o carocha mais famoso da PSP, que faz 60 anos. Este Volkswagen Carocha saiu da fábrica em 1962, mas só 2 anos mais tarde é que chegou à PSP. O seu destino foi a Guarda, onde durante décadas serviu como carro-patrulha
depois de ter sido adaptado para o efeito, incluindo mudança de cor. À época era obrigatório ter uma luz forte, porque na altura as ruas das cidades e das vilas e mesmo das aldeias não existia energia elétrica, não existia candeeiros, portanto era necessário um bom holofote, era necessário o pirilampo para assinalar a marcha e uma boa sirene que assinalasse também a marcha quando necessário. Cumprida a sua missão, veio para Lisboa em 1995, onde nas oficinas da PSP foi alvo de um profundo restauro que lhe devolveu o brilho de outros tempos. Esta viatura fez um restauro completo, tanto a nível de pintura primeiro e depois foi todo montado nas nossas oficinas. A pintura foi feita de fora e foi necessária uma intervenção mesmo muito grande. Pronto, e nós depois concluímos toda a mecânica, toda a parte de afinações, etc, etc. Foi tudo feito pelos nossos serviços. Foi um trabalho longo que exigiu muito empenho dos técnicos envolvidos e hoje representa um bom exemplo na preservação do património automóvel daquela força de segurança. Temos feito um grande esforço para ter viaturas em plenas condições para demonstrar a nossa história também. É importante nós termos um reconhecimento do nosso passado também. Será uma das mascotes, sim, talvez a mais importante hoje, apesar da polícia neste momento ter uma panóplia grande de carros históricos e motas, temos motas únicas também. E a polícia orgulha-se muito dos seus veículos históricos e seus museus em andamento, por assim dizer. O conhecido carocha da PSP não dá tréguas, apesar da idade, é presença habitual em diversos eventos. E é assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.